Olá, muito bom dia. Já estamos aqui ao vivo, 6h30 da manhã. E é bom demais a gente estar aqui nesse horário, saber esperar aqui ver quem são as primeiras pessoas a chegarem. Mas essa semana eu tirei esses 5 dias aí de segunda a sexta-feira para trazer um conteúdo aqui muito interessante sobre decisões. Quais são as 5 decisões mais importantes que você pode tomar para você de verdade superar a separação e alcançar aí um novo patamar, um novo nível de vida, principalmente emocional. O que você pode fazer hoje para melhorar o seu futuro depois da separação? E quando foi ontem, na segunda-feira, nós iniciamos o dia de ontem falando a respeito da decisão de ser autorresponsável. E o que é a autorresponsabilidade? É quando eu mesmo assumo a responsabilidade pelos meus resultados. Quando eu mesmo assumo a responsabilidade por tudo aquilo que vai me acontecer ou que já me aconteceu. E a partir disso, a partir de assumir essa responsabilidade, então eu começo a criar o futuro que eu quero ter. Isso é autorresponsabilidade. E nós vimos também ontem que autorresponsabilidade é diferente de culpa. A culpa traz consigo o significado, ou nem o significado, mas a culpa traz a intenção de punição. Quando a gente fala a pessoa é culpada, a gente automaticamente está induzindo que essa pessoa ela merece uma punição. Responsabilidade ou autorresponsabilidade é diferente de culpa. Quando de responsabilidade, eu estou falando que eu tenho o controle ou eu tenho a possibilidade de mudar qualquer que seja o resultado. Então, isso é muito importante. Ontem, dentro do nosso grupo privado, a gente viu que a gente teve pessoas ali questionando a esse respeito. E o insight, quando essa chave vira mesmo na mente, fica muito mais fácil de entender e automaticamente já abandonar a culpa. Na realidade, a gente não precisa ficar caçando ou procurando quem foram os culpados para que a separação acontecesse e muito menos quem é o culpado por eu ser muito feliz ou por eu não ser muito feliz hoje. A gente não precisa ficar procurando isso. Na realidade, eu preciso ser responsável por criar condições para que a minha felicidade, para que a minha vida decole, ande na proporção e no sentido que eu gosto e que eu quero para mim. Então, hoje, nós vamos falar a respeito da segunda grande decisão que você pode tomar, que eu tomei, para superar de vez a separação e viver hoje, 2019, o melhor ano da minha vida. Eu posso garantir para você que eu nunca vivi um ano onde as coisas estivessem dando tão certo quanto agora em 2019. E isso é fruto de uma separação que eu tive em 2013 e principalmente de algumas decisões que eu tomei aí ao longo dessa jornada de 6 anos. Então hoje eu quero falar a respeito da segunda decisão. A primeira, ser autorresponsável, assumir a responsabilidade pela própria vida. Essa foi a primeira grande decisão e a partir dessa daí tudo começou a caminhar na minha vida. Literalmente, quando eu entendi que eu era responsável pela minha vida e que eu precisaria exercer essa responsabilidade, autorresponsabilidade, quando eu decidi isso, a minha vida literalmente começou a tomar um novo rumo. E hoje eu quero falar da segunda decisão que eu tomei. Eu decidi cuidar de mim. Eu decidi olhar para mim e com mais amor, com mais cuidado, e eu decidi cuidar de mim. Então, hoje, o convite para você é para que essa segunda decisão seja exercida aí na sua vida. Cuidar de você. E aí eu anotei aqui alguns pontos que eu gostaria de trazer para você nesse sentido. Durante toda a sua vida, quantas coisas você deixou de fazer porque não tinha tempo ou porque algumas pessoas não aprovavam e você decidiu não fazer porque essas pessoas não aprovavam isso? Ou você tinha muitas responsabilidades e você não conseguia encaixar essas coisas dentro da sua agenda? Então,
olha para a sua vida, olha para toda a sua vida e principalmente olha para as coisas que você deixou de fazer, olha para aquelas coisas que você não fez porque você não tinha tempo, porque alguém não iria aprovar, porque você não conseguiu encaixar isso na sua rotina de trabalho ou na sua rotina de vida, na sua agenda diária. Olha para tudo isso e decida hoje que você vai se respeitar ao ponto de colocar coisas novas para você fazer na sua agenda. Isso é cuidar de você. Isso é olhar para as suas vontades, isso é olhar para as coisas que você gostaria de fazer e dar um voto de confiança a você mesma. Então, encaixa coisas novas na sua vida e faça essas coisas novas. Foi isso que eu fiz. Eu não gostava, por exemplo, eu não praticava muito esporte quando eu me separei. Então, quando eu me separei, eu fiz durante um tempo, eu aprendi a lutar jiu-jitsu. Eu fiz uma luta, eu fiz uma atividade física, depois eu comecei a frequentar a academia. E isso foi para mim um momento onde eu estava cuidando de mim. Eu queria, hoje eu não faço mais academia e eu tenho feito pouco exercício físico. Mas quando eu decidi fazer, nessa época, foi porque eu queria cuidar de mim. Eu queria cuidar do meu corpo, eu queria cuidar da minha mente, eu queria cuidar da minha autoestima, das minhas emoções, eu queria cuidar. Então eu comecei a praticar tudo isso para que fosse um momento meu onde eu estivesse literalmente cuidando de mim. E essa decisão de cuidar de mim não foi uma decisão inconsciente, foi uma decisão consciente. Eu me lembro que um dia eu, analisando a minha vida inteira, vendo todas as variantes para onde eu podia conduzir a minha vida, depois que eu entendi que eu podia ser autorresponsável, então eu conscientemente eu falei comigo mesmo, eu vou cuidar de mim. Eu vou ficar sozinho um tempo, sem nenhum tipo de relacionamento, mas eu vou cuidar de mim. Eu vou me respeitar ao ponto de colocar coisas que eu gosto de fazer dentro da minha agenda e eu vou então mostrar para eu mesmo que eu sou muito importante. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu decidi cuidar de mim mesmo. Outra coisa que eu fiz bastante, eu acho que eu nunca viajei tanto na minha vida quanto nessa época que eu estava separado. Nunca viajei tanto. Eu conheci o Nordeste brasileiro e eu moro no Sudeste. Conheci o Nordeste brasileiro, várias cidades, várias capitais eu conheci. Eu viajei para muitos locais dentro do meu estado mesmo, que eu não conhecia. Eu simplesmente entrava no carro no final de semana e saía, sem rumo. E eu comecei então a viajar por lugares. E isso é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer isso. Então eu comecei conscientemente a cuidar de mim e a encaixar rotinas de viagem dentro da minha agenda. Eu ficava louco a semana inteira trabalhando, doido para que o final de semana chegasse, porque naquele final de semana eu iria conhecer uma praia nova, naquele final de semana eu iria para as montanhas aqui no meu estado, lugares que eu não tinha conhecido ainda. Eu comecei a viajar para várias capitais, como eu disse aqui, para várias cidades. Fui a muitos congressos, muitos treinamentos de desenvolvimento humano, que é a área que eu trabalho. Eu fui para treinamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, fui para treinamento em Belo Horizonte. Então, eu comecei a viajar muito e isso me fez muito bem. E toda vez que eu viajava, eu dizia para eu mesmo, eu estou cuidando de você. Eu estou te dando a oportunidade de viver uma experiência que talvez você nunca tenha vivido. Tudo isso eu comentava comigo e eu falava comigo o tempo todo. E eu, a partir dessa decisão de cuidar de mim. Isso foi muito importante na minha vida. E quando você decidir cuidar de você de uma forma mais íntegra, de uma forma mais respeitosa, de uma forma que não te faça mal, você vai experimentar tudo isso também. Uma outra coisa que eu fiz e que deu super certo para cuidar de mim. Eu comecei a criar novos hábitos. E eu trago para você hoje essa possibilidade. Crie novos hábitos na sua vida. Crie novos hábitos. Saia daquela rotina que você já está estabelecida para você e coloque alguma atividade nova, alguma coisa nova no meio disso tudo, para que você crie
hábitos novos, hábitos diferentes, hábitos mais saudáveis, talvez. Faça isso para você. Existem algumas pesquisas aí que falam de caminhadas de 5, 10 minutos que já prolongam a vida em muitos anos, quando se fala aí da parte do nosso coração. Então, uma caminhada de 10 minutos por dia talvez vai te acrescentar anos de vida. Então, crie novos hábitos na sua vida, traga essa possibilidade. Tudo isso está dentro da decisão de cuidar de você mesma. Se você se cuidar, se você se respeitar, se você fizer o que precisa ser feito, você vai entender que essa decisão de cuidar de você, e aí aqui eu coloquei ela como segunda decisão, a primeira, a autorresponsabilidade, assumir o controle da minha vida, e então, assumindo o controle, eu decidi cuidar de mim. Eu decidi encaixar a minha vida e trazer um respeito maior por mim. E aqui eu abro um parênteses e eu falo com você agora que existem 3 crenças muito básicas na vida de qualquer ser humano. 3 crenças que são a base na vida de qualquer ser humano. A primeira crença é a crença de identidade. Quando você conhece exatamente quem você é, você sobe um nível muito grande na sua vida de autoconhecimento. A partir dessa crença de identidade, nós vamos para a crença de capacidade. É tudo aquilo que você é capaz de fazer. Tudo aquilo que você não consegue fazer é porque você não se vê, você tem uma crença de que você não consegue fazer isso. E isso é fatal. Isso pode te levar a grandes conquistas, se essa crença de capacidade for muito alta, e isso pode te levar a pequenas conquistas, se a sua crença de capacidade for muito pequena. E a partir dessa crença de capacidade, nós entramos no merecimento. Tudo aquilo que você acredita que você merece ter. Então, a partir do momento que você faz coisas novas na sua vida, a partir do momento que você começa a ir a lugares que você não ia, a partir do momento que você cria novos hábitos, você então está entendendo que você agora está cuidando de você. E aí, a partir do momento que você cuida de você, a sua crença de merecimento, ela começa a aumentar, ela começa a subir de nível. E aí, a partir disso aí, você já não aceita qualquer coisa na sua vida. Percebe como isso tudo é muito importante? Então, crie novos hábitos. É uma coisa muito importante para você fazer. Durante os 6 anos que eu passei separado e que eu decidi cuidar de mim, eu entendi que eu não cuidava de mim na questão da saúde. Eu passava anos sem fazer exames, eu passava anos sem saber com quantos quilos eu estava, eu passava anos sem fazer um exame de colesterol, sem fazer um exame, enfim, eu passei anos sem cuidar da minha saúde. E quando eu decidi cuidar de mim, por incrível que pareça, eu fui procurar uma academia para fazer atividade física e ali foi solicitado que eu fizesse alguns exames. O primeiro exame que eu fiz foi o exame de colesterol e eu descobri que o meu colesterol estava no limite para começar a ficar num nível alto. Então eu estava com um nível aceitável, porém estava no limite, no limite. Mais um pouquinho eu já estava com colesterol alto. E aí eu fui entender a importância que existe na decisão que eu tive de cuidar de mim. Como isso foi importante. E aí eu pergunto para você, há quanto tempo você não faz um exame clínico? Há quanto tempo você não sabe como está realmente a sua saúde? Se hoje você for questionado a respeito de pontos estratégicos aí da sua saúde, você tem todas as respostas? Talvez você não tenha. Ou talvez você não tenha nenhuma resposta. Então tome hoje a decisão de cuidar de você, de buscar saber exatamente como está a sua saúde e tudo que você pode fazer para melhorar todo o ambiente, o seu ambiente interno. E aí, eu falo agora na questão do foco. Quando eu decidi cuidar de mim, eu decidi que o meu foco deveria estar naquilo que eu gostaria de viver, nas experiências que eu queria ter. Eu tirei o foco da dor, eu tirei o foco daquela separação que acabou, daquele relacionamento que acabou, e eu tirei o foco dos sentimentos que aquela separação me trazia, e eu comecei a colocar o meu foco
naquilo que eu realmente gostaria de viver. Eu pensava nisso o tempo todo. Eu acreditava que em algum momento tudo ia dar certo na minha vida. Então, o convite hoje para você é que você cuide de você mesma. É que você tenha um cuidado maior com a sua própria vida. E que você acredite, mas principalmente que você mude o foco da onde está ruim. Se hoje você ainda se sente ligada ao seu ex-parceiro, se hoje você ainda se sente ligada àquela relação que você sabe que não existe mais, se hoje você ainda se sente ligada a alguns aspectos daquele casamento que já acabou, mude o foco disso hoje. Mude o foco. Comece a cuidar de você. Essa é a nossa segunda decisão. Eu estou aqui te guiando em 5 decisões, que se você tomar essas decisões, eu garanto para você que a sua vida vai ser mudada. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, a decisão de ontem foi da autorresponsabilidade. Você assumir o controle pela sua vida. Não a culpa, esquece a culpa. Responsabilidade é diferente de culpa. Hoje, no dia de hoje, terça-feira, o meu convite para você é que você decida, literalmente, que você decida cuidar de você. Cuidar de você fazendo coisas que você gosta, fazendo mais coisas que você gosta, fazendo coisas que você quer fazer de fato. Cuidar de você indo a lugares que você ainda não conhece, se abrindo para novas possibilidades, conhecendo pessoas, cidades novas, lugares novos, criando novos hábitos. Cuidar de você criando novos hábitos. Cuidar de você literalmente, cuidando mais da sua saúde. Entendendo que a sua saúde talvez é o bem mais precioso que você tem. E se você cuidar de você, respeitando a sua saúde, você talvez vai viver até mais dias do que você viveria. E principalmente agora, mudando o foco. Muda o foco. Para de olhar para o que não está certo, para o que não está bom, para o que você não está gostando e começa a olhar para aquilo que você quer de verdade. Isso é cuidar de você. A partir do momento que você tomar essa decisão de cuidar mais de você, literalmente, o seu nível de merecimento, as suas crenças de merecimento, elas vão ir para um outro patamar. E já ouviu aquele ditado que quem sabe o que merece não aceita qualquer coisa? Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se você realmente entender que cuidando de você, você vai aumentar o seu merecimento, e quando esse merecimento estiver mais elevado, você não vai aceitar mais qualquer coisa, literalmente, você vai tomar essa decisão hoje, eu tenho certeza. Então hoje o convite para você é que a nossa segunda decisão. Lembra daquele vídeo que eu fiz? Que muito provavelmente você está aqui dentro do grupo hoje, porque você viu um vídeo onde eu falei de 5 decisões. Ontem foi a primeira, autorresponsabilidade. Hoje é a segunda decisão, cuidar mais de você. Foi isso que eu fiz. É isso que alguns clientes meus de coaching têm feito. É isso que você hoje está sendo convidada a fazer. E se você fizer, o seu nível de merecimento aumenta. E aí você nunca mais na sua vida você vai aceitar qualquer coisa. Mas isso só é possível se você agora, nesse exato momento ou durante essas próximas horas, pegar a sua apostila. Eu te mandei uma apostila, um material que eu fiquei horas preparando. Pegar essa apostila e começar a fazer o exercício. Escreve porque tudo que você escreve, você tira de uma parte do seu cérebro e traz para a parte mais importante, que é aqui, ó, na parte da frente do seu cérebro, onde você processa as suas primeiras informações. Faz isso. Pega esse material, escreve aí. E aí você vai fazer as atividades que estão propostas aí no nosso segundo dia de decisões, na nossa decisão de hoje, de cuidar mais da gente, eu cuidar mais de mim, você cuidar mais de você. E aí sim, eu tenho certeza que a gente está se preparando para o dia de amanhã, para mais uma decisão e que a gente vai transformar na sua vida. Acredita em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu posso fazer na sua vida se você me deixar te conduzir pelo caminho. Quero saber se você está afim. Você precisa querer, tá bom? Eu espero muito que esse conteúdo de hoje tenha sido bom para você, tenha sido libertador para a sua vida e principalmente tenha aberto os seus olhos para que existe, para a informação, para que
você saiba que existe sim muito mais possibilidades do que você está vendo hoje. Existem infinitas possibilidades. E a gente pode juntos, lá na sexta-feira, chegar num lugar que talvez você jamais sonhou que existia. Principalmente aqui por dentro. Tá bom? Um beijo enorme no seu coração, que você tenha uma excelente terça-feira. Fica com Deus e tchau!